Hoje nós vamos estudar o livro de Gênesis a partir do capítulo 9. Hoje nós vamos ver o capítulo 9 inteiro. O tema do nosso estudo de hoje é bênção e maldição na família de Noé. É interessante percebermos que após a queda, toda a humanidade, nós vivemos uma constante de maldição. Maldição no sentido da presença do mal na realidade do mundo depois da queda. E as exceções acontecem quando Deus intervém com a sua misericórdia e graça. Eu coloquei essa relação propositalmente porque parece que o mundo do cinema e o mundo aí fora pensa que é o contrário, né? Pensa que, na verdade, o mundo ele é maravilhoso, ele é cor-de-rosa, é todo mundo feliz, e que de vez em quando acontece uma coisa ruim. Né? Só que, na verdade, meus irmãos, é justamente o contrário. O mundo ele é mau, o mundo ele está em trevas. E quando acontece algo de bom, é apenas a graça de Deus intervindo e agindo amorosamente sobre a vida do seu povo e sobre a vida no geral. Se nós pararmos para pensar assim, bem rapidamente, assim, eu não vou nem falar porque nós temos crianças aqui, né? Mas assim, nós temos coisas absurdas. Tráfico humano, tráfico de órgãos. Isso, boa parte de nós, graças a Deus, no geral, a gente não tem nem percepção dessa realidade. Mas isso é um fato e é um problema para várias pessoas ao redor do mundo. Pessoas que vão viajar e que nunca mais voltam. Pessoas que são sequestradas, são viciadas em alguma substância entorpecente e depois são usadas. O leste europeu é cheio disso. Então, é uma realidade. Talvez, graças a Deus, por enquanto, não seja para nós. Mas, por dia, some uma quantidade muito grande de pessoas em várias áreas. E fora o resto das coisas que você vai vendo no mundo. Então, essa visão cor-de-rosa do mundo, essa visão Disney do mundo, ela é totalmente distante da realidade. A realidade, ela demonstra que o mundo ele é mau. E que, na verdade, tudo de bom que aparece na nossa vida é obra da graça e da misericórdia de Deus. Então, essa é a perspectiva que nós vamos encontrar no capítulo 9 do livro de Gênesis. É um mundo, apesar da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, o mundo insiste na sua maldade. E o que vem de bom é quando Deus intervém. Então, eu convido você a acompanhar a leitura do capítulo 9 do livro de Gênesis, pensando sobre esse tema aí, bênção e maldição na família de Noé. Diz assim a palavra do Senhor. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos:
eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Vamos orar? Pedir que o Senhor continue a nos ensinar a partir do seu livro. Ó Deus, nós te agradecemos e louvamos pela tua bondade e fidelidade. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor lave as nossas mãos e nos ajude a termos um coração como uma boa terra, que a semente da tua palavra caia, produza frutos para a tua glória. Abençoe toda a tua igreja, que a instrução da tua palavra mude a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida, para a tua glória. Dê graça para mim, me ajuda a ser fiel e claro. Eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, como eu já havia falado, o livro de Gênesis ele é dividido em duas grandes partes, né? Obviamente, você tem outras divisões que cabem ao livro de Gênesis, mas, no geral, para a gente entender, o livro de Gênesis é dividido em duas grandes partes. Capítulo 1 ao capítulo 11, chamado de História Primeva, ou a História dos Inícios. E capítulo 12 ao capítulo 50, nós temos aí a História Patriarcal. E essa história, ela vai contar como Deus, a partir de Abraão, cria o seu povo. Na pregação passada, nós falamos sobre as 3 lições de um dia chuvoso, né? Falamos que um dia chuvoso, a partir do capítulo 7, capítulo 8 de Gênesis, nos ensina que é preciso obedecer. Noé foi reconhecidamente um homem que obedeceu todas as instruções de Deus, né? E nessa obediência, Noé recebeu várias bênçãos, incluindo a aliança e o livramento da sua família.
Em segundo lugar, nós aprendemos que um dia chuvoso nos ensina a esperar a partir do que o próprio Noé passou, né? Noé sofreu ali na arca, no sentido de ter ficado vários dias, a gente viu aqui, né? Mais ou menos aí 1 ano Noé ficou ali na arca. Então não foi comum, a gente acha que o dilúvio foi coisa de 40 dias e 40 noites. Não, 40 dias e 40 noites foi só de chuva. Foi só de chuva. Chuva, e aí detalhe, né? Como a gente leu no relato aqui, né? Chuva de cima para baixo e de baixo para cima, né? A ideia de que você teve as comportas dos céus sendo abertas e as portas do abismo também jorrando água. Ou seja, parece que tanto a chuva despencou 40 dias, quanto as águas que estão embaixo da gente, né, no lençol freático, também subiu. Daí a quantidade de água foi enorme. E Noé teve que aprender ali a esperar mais de 1 ano na arca, em obediência a Deus, em submissão à vontade dele. Em terceiro lugar, um dia chuvoso também nos ensinou que é preciso adorar. Essa foi a primeira atitude que Noé e sua família teve ao sair da arca. Eles saíram e prestaram culto em honra ao Senhor. Então, nesse sentido, a imagem que o texto de Gênesis pinta para nós, ela é muito rica, né? Ou seja, toda a humanidade que intencionalmente estava desobedecendo a Deus, morreu. Todos os animais ali no geral que também sofreram com a queda, morreu. Na nossa cabeça, obrigado, irmã. Na nossa cabeça, a gente chega a pensar assim, pronto, resolveu o problema, né? Quem não presta morreu, só ficou quem presta. Na verdade, a gente não pensa assim? A gente tem que ser sincero, né? Só que isso é o que é lindo na Bíblia, né? É muito maravilhoso ler a Bíblia, porque é o seguinte, a nossa percepção humana, a Bíblia brinca com isso, né? Porque a Bíblia mostra o padrão de Deus, o ideal, e depois ele mostra a realidade. Né? Por exemplo, como a gente já leu, né? Você tem lá, né? Adão, Eva e seus filhos. Poxa, a família perfeita, não é verdade? No paraíso. Aí, isso é o ideal de Deus. Aí vem Adão e Eva, peca. E Caim e Abel, depois de um culto, o irmão dando a porrada no outro irmão, mata o irmão. Ou seja, você tem o ideal e você tem o mundo real sendo mostrado no mesmo livro. Aqui é a mesma coisa. Acabou o mal. Todo mundo pensa assim, né? É engraçado como nós pensamos assim, né? Se eu tivesse o poder de resolver as coisas, eu resolveria, né? Acabaria com tudo que não presta e tudo ficaria perfeito. Aí um texto desse é Deus olhando para a gente dizendo assim, ei, sabe quem é que não prestaria, que deixaria tudo ruim de novo? Você. Porque esse é o ponto aqui. O mal, o pecado, ele ainda está aqui. E é o que nós vamos ver aqui, apesar de toda a bênção, de toda a graça, de toda a misericórdia de Deus. Por isso que o tema da nossa mensagem é o quê? Bênção e maldição na família de Noé. Isso, o texto bíblico, ele joga a gente na realidade. Porque o texto bíblico quer nos mostrar que de fato, tudo que vem de bom nesse mundo é fruto da graça de Deus. E é o que nós vamos aprender aqui nesse texto de hoje. Então, quais foram as bênçãos
que a família de Noé recebeu e qual foi essa maldição que a família de Noé recebeu. Então vamos começar pelas bênçãos. Não é isso? Eita, tá sem slide? Foi? Acabou? Foi o slide? Tudo bem. Então vamos lá. A pergunta que vai conduzir o nosso estudo hoje é quais foram as bênçãos e a maldição na família de Noé. A primeira bênção é verso 1 a 7, que nós lemos aí do capítulo 9. É a sacralidade da vida. E o que é isso, pastor? É a ideia de que a vida ela é um bem sagrado. Por isso que a primeira das bênçãos é a sacralidade da vida. O interessante, meus irmãos, é que o texto ele abre-se com Deus abençoando a família de Noé. É Deus dizendo assim, o verso primeiro, né? Deus abençoou Noé e os seus filhos. Então, a bênção de Deus, ela inicia o capítulo 9, mostrando para nós que essa bênção inicial que Deus derrama sobre os filhos de Noé, ela acompanha duas áreas, né? A primeira é os filhos, verso 1 e verso 7. Ou seja, filho não é trabalho, filho não é uma desgraça, filho não é para ser abortado. Na perspectiva bíblica, o filho ele é sempre o quê? Uma bênção. E detalhe, o filho ele vem da onde? Qual é a origem da bênção dos filhos? A origem dos filhos ela é divina, ou seja, é Deus quem concede aos pais os seus filhos. Nesse sentido, os filhos são sempre uma bênção. Esse é o ponto aqui do verso 1 ao verso 7, porque Deus, quando vai abençoar Noé, abençoa eles, os filhos deles, Sem, Cã e Jafé, com fecundidade. Mas em segundo lugar, verso 2 e 3 é muito interessante, porque Deus também vai abençoar com o sustento. Em que sentido? Com alimento. E nesse texto aqui, nós temos o quê? Nós temos que Deus considera ou libera todos os alimentos. Nossos irmãos adventistas gostam da defesa de que o mundo todo mundo deveria comer só verdura, né? Frutas, verduras e legumes. Né? Mas, graças a Deus, né? Aqui Deus diz, churrasco está liberado. Então, glória a Deus por isso, né? Então, assim, todos os alimentos, eles são liberados. Então, você tem duas bênçãos aí dadas por Deus à família de Noé. A primeira são os filhos, a segunda, o sustento ou o alimento. Mas, em terceiro lugar, ainda decorrente dessas bênçãos que Deus dá à família de Noé, dentro dos versos 1 a 7, você tem também outros elementos que apontam para quê? Para que essa bênção dos filhos, que é a posteridade, e a bênção do sustento, ela se desdobra num negócio muito mais importante, que é o quê? A consideração de que a vida ela é o quê? Sagrada. E isso é demonstrado, verso 4 a 6. Primeiro, pela proibição que o Senhor determina de se comer carne com sangue. Certo? Nesse contexto aqui. Possivelmente, essa proibição aqui, ela tem decorrência devido ao fato de quê? De que no culto do Antigo Testamento, o sangue ele servia como propiciação ou remissão dos pecados. Levítico 17:11 e até Hebreus 9:22 falam isso. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, nesse sentido, obrigado, Fernando. Nesse sentido, essa foi a nossa pergunta e esse é o nosso primeiro texto. Nesse sentido, o sangue ele tem essa proibição a fim de que as pessoas olhassem para esse elemento da vida. Sem sangue ninguém vive, né? Então,
a ideia de que esse elemento da vida, que é o sangue, ele deveria ser dedicado exclusivamente a Deus com a finalidade de quê? De remir os pecados. Por isso que Deus, nesse primeiro momento aqui, ele proíbe comer carne com sangue. Para que essa ideia, possivelmente os comentadores dizem, que apontava para o sangue de Cristo derramado na cruz. Ou seja, se os irmãos estão preocupados se podem comer galinha cabidela, não tem problema, pode comer, viu? Jesus também, lá nos evangelhos, vai liberar todo o alimento, certo? Então não se preocupe se você come galinha cabidela ou qualquer tipo de alimento com sangue, tá? Não tem problema nenhum mais, porque o sangue de Cristo já foi derramado. No contexto do Antigo Testamento, ele foi proibido porque ele apontava para essa realidade de quê? A realidade de que o sangue ele deveria ser preservado para que ele fosse utilizado única e exclusivamente como símbolo do perdão e da remissão dos pecados. Mas, em segundo lugar, a sacralidade da vida ela é vista tanto no sangue quanto na própria vida dos seres humanos. Porque, verso 6, nos é dito assim: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Isso aqui, meus irmãos, é a mais clara declaração da preciosidade da vida. Olha, eu sou professor de filosofia, de formação, certo? Uma das áreas de estudo da filosofia é a ética. E você pode ler os 2000 anos de história da filosofia, desde os poetas trágicos gregos, Heródoto, Hesíodo, Homero, até os professores de filosofia contemporânea, até hoje. Quando se fala de ética, você só tem duas opções de tratar a ética. Ou você trata a ética, o que eles chamam de ética de princípios, ou seja, a ética ela tem um princípio absoluto que guia toda a ação moral. A ética trata das nossas ações, o que é certo e o que é errado, certo? Então, por exemplo, só existem duas formas de você tratar a ética. Ou a ética ela é tratada a partir de uma perspectiva de uma ética de princípios, que aí é Aristóteles, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, John Locke, todos os grandes filósofos aí sempre defenderam a ética de princípios. E você tem, na contemporaneidade, você tem um outro jeito de tratar a ética, que as pessoas chamam de ética subjetivista. E o que é a ética subjetivista, né? É uma ética que vai dizer o seguinte, isso aqui é engraçado, né? O jeito de falar é bonito, mas se você examinar o que está sendo dito, você vai ver a desgraça que é. Por exemplo, a ética subjetivista, né? Ou essa ética que não tem um princípio para guiar a ação, né? Porque, por exemplo, a ética de princípio vai dizer que existe certo e errado. A ética subjetivista vai dizer o quê? Não, depende. Certo? E aí você vai ver os discursos dos caras, é muito bonito, né? Dá vontade até de chorar, tão bonito que é os caras escrevendo, né? Olha, a ética subjetivista é maravilhosa, duas pessoas de razão podem sentar e discutir sobre o que é certo, sobre o que é errado, e cada um dentro da sua perspectiva, analisando a posição do outro, respeitando, nós chegaremos a um consenso. Isso é tão bonito, né, não? Mas é uma desgraça, porque isso não funciona, para nada. Todos os que defenderam a ética subjetivista terminaram matando o outro. Todos. Não tem nenhum que não chegou a esse extremo. E qual é o grande ponto aqui? É que, ou, por exemplo, você tem o Tratado Universal dos Direitos Humanos, de 1963, salvo engano, escrito na França. Né? Na verdade, teve um Tratado Universal dos Direitos Humanos, teve escrito na França, depois do século XVII, mas aí você teve as revisões e hoje é o que a ONU adota.
E qual é a grande briga? Porque ninguém aceita isso. Só os países que assinaram. E por que não se aceitam? Porque você tem o direito da dignidade da pessoa humana. E o que é o direito da dignidade da pessoa humana? É dizer que a pessoa, pelo fato dela ser humana, ela tem direitos garantidos, que fazem parte da natureza dela. Só que aí você pergunta para um evolucionista. Você diz assim, mas peraí, se a pessoa veio do acaso, onde é que se fundamenta o princípio da dignidade? Em que se fundamenta a dignidade? Isso é uma pergunta que sempre é feita dentro do debate ético. Né? Onde é que está? Por que eu tenho? Por que é errado matar uma pessoa? Por que é errado? Um subjetivista vai dizer o seguinte, não, porque a lei diz que é errado. Aí o cara vai retruca, né? Peraí, se a lei diz que é errado, então se existir uma lei que diz que é certo, vai ser certo? Então você tem esse debate gigantesco que no final das contas, no texto bíblico é resolvido bem rapidinho. Verso 6. Por que eu não devo matar o outro? Por que a vida do outro é sagrada? Porque ele é a imagem e semelhança do seu Criador. Por que eu devo respeitar? E qual é o limite do respeito? É a vida do outro. Porque se eu tirar a vida do outro, o outro sendo inocente, e eu tirar a vida dele, eu só tenho uma forma de pagar o que eu fiz. É o quê? Dando a minha própria vida. Então, nesse sentido, a sacralidade da vida, ela aparece nessas diversas formas. Aparece nos filhos, aparece no sustento, aparece na exclusividade do sangue e aparece na vida, porque esta é a imagem e semelhança do Criador. Então, o texto bíblico, ele faz uma defesa da vida como sendo um princípio absoluto. A vida, ela deve ser defendida porque ela é uma vida que foi criada à imagem e semelhança do Criador. Essa é a principal bênção dada à família de Noé. Por isso que é errado aborto. Por que eu não posso matar um bebê no ventre? Isso é o que é aborto, tá? Nas universidades hoje você não pode mais falar aborto, porque aborto é feio, é errado. Você tem que falar, é muito legal. Aí eu acho legal porque, por exemplo, eu paguei 1 ano e meio de lógica. Você paga lógica, eu paguei lógica formal 1 e 2. Eu quase me embrenhei pro lado da lógica, que é uma área que eu gosto. E na lógica isso é muito engraçado, né? Porque um dos princípios da lógica é o seguinte: quando alguém quer enrolar, ou quando alguém quer mentir, quer enganar, ele muda os conceitos. Ele muda as palavras. Então, por exemplo, o feio ele chama bonito, né? O errado ele chama certo. Então, na lógica você tem isso como princípio para poder fazer o quê? Ludibriar a audiência, né? Está dentro de princípios da retórica e tudo mais. Chamam de falácias, né? Aí é engraçado que, por exemplo, quando você pergunta na universidade, você diz assim, não, você é a favor do aborto? O cara, nossa, que palavra feia. Aí você diz assim, e é o quê? Não, são direitos, como é que é, Jesus? Direitos reprodutivos. Aí você diz assim, oxe, peraí, eu digo logo assim, né? Eu digo, amigo, me perdoe a ignorância. Eu vou ver que o meu cérebro é pequeno demais. Eu não entendi a evolução do amigo aqui. Peraí. O amigo está chamando de quê? Direitos reprodutivos. Nossa, que legal. Direitos reprodutivos, ou seja, o Estado tem que garantir a mulher ficar grávida? Não. Tem que garantir o direito público da mãe decidir se quer ter a vida ou não. Ah, entendi. Então o Estado tem que dar o direito da mãe matar o filho no bucho ou não, né? Não falei isso. Oxe, e é o quê? Então é engraçado como as pessoas gostam de distorcer o certo, dando palavras mais floreadas para ver se passa melhor. Mas na verdade o que é o aborto? É matar um inocente que não tem direito à defesa. Então, qual é o preço disso? Você está matando aquele que é a imagem e semelhança do seu Criador. Então, nesse sentido, está resolvido aqui no texto bíblico. Por que o aborto é errado? Porque você está matando quem é a imagem e semelhança do Criador.
Por que você não pode matar a pessoa que você não gosta? Porque ele é a imagem e semelhança do seu Criador. Por que você não pode matar quem você tem raiva? Porque é a imagem e semelhança do seu Criador. Essa foi a primeira bênção dada pelo Senhor à família de Noé, da sacralidade da vida. Em segundo lugar, a segunda bênção que nós vemos aí no texto é a bênção da aliança de paz. Versos 8 a 19. E aí do verso 8 ao 12, Deus então ele estabelece uma aliança com Noé, sua família e todos os seres vivos. Essa aliança ela é unilateral, ou seja, Deus estabelece e garante. Isso aqui é muito interessante. No mundo antigo, você tem vários documentos descobertos por arqueólogos e tudo mais. Você tem vários tipos de aliança no Antigo Testamento. Não só no Antigo Testamento, mas no mundo antigo. Todas essas alianças, basicamente, elas eram o seguinte. O Senhor, que é chamado de suzerano, estabelecia uma aliança com os vassalos, que eram os seus servos. E eles fechavam esse pacto. O Senhor, o suzerano, prometia uma coisa, os vassalos tinham que cumprir. Beleza. Isso é o normal de uma aliança. Mas existia um tipo de aliança chamada aliança unilateral. E esse tipo de aliança era aquele que tinha maior força e aquele que não precisava dos súditos para fazer. Essas alianças são, não, assim, elas só aparecem no Antigo Testamento. Em quais ocasiões? Aqui é uma. Noé poderia oferecer o que a Deus? Nada. E o que Deus faz? Eu vou fazer uma aliança com você, com sua família e com todos os seres vivos que restaram aí, que eu preservei na arca. Então, é uma aliança em que o Senhor que faz a aliança, que chama a família para a aliança, ele garante o cumprimento dessa aliança. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Se eu fosse pentecostal, eu daria glória a Deus agora. Porque assim, não depende de nós. Não depende de Noé. É Deus quem está dizendo, eu vou fazer e eu vou garantir a aliança. Deus ele diz, né, ele estabelece uma aliança interessante, verso 13 a 19. Deus estabelece uma aliança de paz com a sua criação. Quando ele diz assim, né, verso 13, né, porei o meu arco nas nuvens. E aí ele repete lá no verso 19, o arco estará nas nuvens. O que os irmãos acham com isso? É por isso que às vezes, né, e a gente está mudando isso na salinha das crianças, né, nas aulas, a gente diz assim, o arco-íris, que bonitinho, tá vendo o arco-íris colorido? Como é bonitinho o arco-íris. Mas no original, no hebraico, não é esse negocinho bonitinho de arco-íris, não. A palavra hebraica aqui, ela tem o significado de arco de guerra. Então, em outras palavras, o que os versos 13 a 19 estão dizendo? Está dizendo assim, Deus está dizendo assim, olha, vocês fizeram besteira, destruíram a criação com o pecado de vocês. Eu peguei o meu arco para matar vocês, mas agora eu resolvi fazer uma aliança com vocês. Então eu vou pegar o meu arco de guerra como símbolo de que eu estou perdoando vocês, mesmo sem vocês merecerem. Eu vou pegar o meu arco que eu ia usar para matar vocês, eu vou pendurar aqui, para que quando eu olhe para o meu arco pendurado na parede, ou seja, nos céus, eu me lembre que eu disse que ia perdoar vocês. Então, essa ideia de porei o meu arco nas nuvens, ou porei o meu arco nos céus, ela não tem a ver apenas com arco-íris, como se fosse um negócio feliz, né? Onde você vai seguir e no final tem um pote de ouro. Não. A ideia aqui é que Deus é um Deus irado por causa do nosso pecado e ele resolve nos dá a uma aliança de paz. É Deus quem estende a paz a nós. Então não tem nada de bonitinho. É um Deus justo, santo, que se quisesse nos destruir, teria nos destruído com justiça, mas ele resolve pendurar o seu arco de guerra, simbolizando a aliança que ele mesmo estabelece conosco. Ei, Deus é bonito demais, né? Não?
Deus é lindo demais, né? Porque Ele poderia nos destruir, mas Ele resolve nos dar a paz. Por isso que Jesus é chamado de quê? Príncipe da paz. Aí você diz assim, eu estou em paz, né? Você tem os asiáticos, né? Tem um negócio assim, eu vou sentar aqui para ter paz. Isso é um mosquito que fica lá na minha orelha quando eu estou dormindo. Não tem nada de paz isso. A paz que o texto bíblico fala é a paz, essa paz que, meus irmãos, eu estou tão em paz. É a paz que excede todo entendimento que vem de Deus. É uma paz que está na minha mente e eu estou em paz. Não, meu irmão, está errado. Porque eu já vi várias pessoas pecando na mais completa paz. Sem nenhuma preocupação de consciência. Eu vi uma pessoa uma vez, assim, traindo a esposa, mas assim, mas sem nenhum peso na consciência. Ainda olhou para mim e fez, sem nenhum peso na consciência. Ele estava em paz com o que ele estava fazendo. Eu vi um camarada, assim, desviando dinheiro lá numa manobra jurídica lá, mas desviando assim, mas na maior. E ainda olhou para mim e fez, Deus abençoe. Mas ele estava numa paz, ele estava ganhando ali uns 50 mil reais. Ele estava numa paz. Então, essa não é a paz que o texto bíblico diz, porque eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Não é essa a paz. Você sabe qual é a paz? A paz é essa daqui. É a mesma aliança de paz. É um Deus irado que quer lhe matar por causa dos seus pecados, e porque Ele é justíssimo e santíssimo, e Cristo, pelo seu sangue, nos reconcilia, nos dá a paz. Deus tem colocado o seu arco nas nuvens, é uma representação do que Cristo fez por nós na cruz. Porque Cristo, na cruz, nos reconciliou de tal forma que Ele fez a paz entre nós e Deus. E não foi uma paz de consciência, mas foi uma paz perpétua. Foi uma aliança de paz eterna. E detalhe, não só isso. 1 Coríntios vai falar que nós, quando recebemos a paz, Deus nos tornou o quê? Aqueles que agora são ministros dessa reconciliação. Que reconciliação? Daqueles que são alvos da justiça e da ira e da guerra de Deus com um Deus santo. Então, quando eu e você, nós pregamos o Evangelho, nós estabelecemos o quê? Uma ponte de paz entre aqueles que são alvos da justiça, da santidade e da ira de Deus com um Deus santo, por meio de Cristo. Então, nesse sentido, o que Deus fez aqui, pendurando o seu arco, dando essa aliança de paz, foi o que Cristo fez completamente na cruz, nos dando a verdadeira paz. E essa paz, ou seja, a nossa comunhão com Deus, somente Cristo pode nos dar. Você pode meditar 50 anos. Você pode subir no pé de coentro e passar 3 horas. Você pode ter paz na sua consciência, mas paz com Deus somente pelo sangue de Cristo. Para Deus pendurar o seu arco e não querer mais guerra contra nós, somente pelo sangue de Cristo. E a maldição, pastor, para a gente encerrar. Nós tivemos aí a primeira bênção, foi a sacralidade da vida. A segunda bênção foi a aliança de paz. E a terceira, em terceiro lugar, a maldição agora. Qual foi a maldição na família de Noé? Está aí. Foi a maldição da presença do pecado. Versos 20 a 29.
essa maldição da presença do pecado, ela se manifesta mesmo na humanidade que acabara de receber as bênçãos do Senhor. Vocês conseguem perceber isso na leitura do texto? Tu só tem bênção, cara. Deus salvou a família de Noé, salvou lá os bichinhos. Ou seja, o mal acabou. Aí o mal no coração do homem faz: não contaram com a minha astúcia? Eu estou aqui ainda, meus brothers. E está onde? Dentro da família de Noé. Deus deu bênção. Deus disse que a vida era sagrada. Deus deu a paz. Não mais iria fazer guerra contra os seres humanos. E o mal brota de novo no coração humano, na família de Noé. Verso 20 e 22, você tem um descontrole, uma desonra de um filho contra o pai. Noé planta lá uma vinha, faz o vinho, e aí novamente, né, os irmãos adventistas vão dizer que o vinho no Antigo Testamento não tinha álcool. Um texto como esse mostra que os irmãos estão errados, né? Fermentação é um processo biológico natural. Então, Noé fez o vinho, tomou um vinhozinho demais, se alegrou, ficou peladão dentro da barraca dele, né? Caiu no sono, dormiu. Se vocês prestarem atenção, embriagar-se é errado, obviamente, é pecado, né? O próprio Antigo Testamento diz, o Novo Testamento também diz isso. Mas a ênfase aqui não é nem na embriaguez de Noé. A ênfase aqui é na falta de honra do filho Cã. Porque o texto diz muito claramente, no verso 22, que Cã, ele viu a nudez. Mas a ideia aqui do texto não é só tipo assim, Cã passou na tenda, eita, meu pai está dormindo ali, meu Deus. Não, a intenção do texto aqui é dizer que Cã olhou e zombou, desonrou o pai com o que viu. Entende? Cã, ele olhou com desprezo, com desonra. Então, nesse sentido, aí você entende o texto restante. Porque verso 23 a 29, aí você tem os apóstolos, né? Os outros irmãos, né? O Sem e o Jafé, o que que fazem? Pegam uma capa, né? Um lençol, alguma coisa grande, colocam sobre os ombros, você vê o respeito, andam de costa para não olhar para o pai nu e soltam a capa. Esse é o contraste. Lembra do que eu falei para vocês lá 2, 3 estudos atrás, né? Das duas cidades, que sempre nós vamos ver a luta entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, entre aqueles que habitam a cidade de Deus e aqueles que habitam a cidade dos homens. Nós sempre vamos ver, está aqui, na família de Noé, você tem um filho que desonra, que olha o pai com desprezo, que olha o pai com ar de humilhação, e na mesma família você vai ter 2 filhos com profundo respeito, não tem coragem nem de olhar para o pai, vão de costa. Isso mostra que dentro da família de sangue não significa que todo mundo é salvo. Né? Isso é um ponto muito duro, mas necessário aqui. E aí Noé expressa as bênçãos aí, verso 25 até o verso 27, né? E aí ele amaldiçoa Cã com servidão aos seus irmãos. Então, ele amaldiçoa Cã, que vai ser pai de Canaã, e se você continuar lendo a Bíblia, né, nós já chegamos, né, lembra qual é a terra que o povo de Israel vai tomar posse? A terra de Canaã. São os descendentes de Cã. Ou seja, se tornaram inimigos do povo de Deus. Então, é uma eterna luta. É tipo Esaú e Jacó. Você sabe qual é o povo, mais na frente a gente vai ver, né, em Juízes? Você sabe qual é, e depois lá em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, você sabe quem é o povo que é descendente
de Esaú, que sempre brigou com Jacó, são os edomitas. Então sempre foram inimigos. Sempre vai existir a luta entre duas cidades, entre os dois filhos, os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? Aqui não é diferente. Então, esse texto, e aí eu já finalizo, ele nos lembra, meus irmãos, que sempre nós lutaremos contra o nosso pecado. Sempre nós lutaremos contra o nosso próprio pecado. O pecado não morreu quando você se converteu. Sem, Cã e Jafé, suas esposas, Noé e sua esposa, acabaram de ser alvo da graça, da misericórdia e da aliança de paz que Deus estabeleceu. Acabou de receber as bênçãos. O que acontece? O pecado está ali presente. Então, meu irmão, se você um dia se arrependeu dos seus pecados, levantou sua mão e disse que agora cria em Jesus e que Jesus está com você, deixa eu dizer um negócio. O seu velho homem ainda está aí. Lutero tinha uma frase que ele dizia assim: eu achei que eu tinha matado o velho homem nas águas do batismo, mas o miserável ressuscitou. Então todo dia eu tenho que matar ele. Ou seja, todo dia o velho homem vai dizer: opa, acordei, estou aqui também. Então existe a necessidade de nós, como filhos de Deus, matarmos todo dia o nosso velho homem. Essa, de fato, é a grande tarefa de todo filho de Deus. Entenda que a vida ela só tem sentido em Deus. Fora de Deus, tudo é permitido. Se Deus não for o padrão do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, tudo pode, né? É por isso que é importante os irmãos estudarem história. Você diz assim: eu sou uma pessoa muito boa, nunca faria isso. Vai estudar história? Porque o pessoal acha que Adolf Hitler, né, subiu ao poder tomando o poder. Se você for estudar história, ele foi eleito pelo povo, democraticamente. Todo o povo alemão elegeu ele. E todo o povo alemão votou favorável a ele considerar judeus, negros, homossexuais e ciganos como não sendo gente. E o povo votou democraticamente. Vai estudar história, é importante. Então, cuidado. Sem Deus, o mundo perde o sentido. Em último lugar, Deus em Cristo nos trouxe a paz. E a paz que o Senhor nos dá, ela só pode vir mediante Jesus Cristo. Então, sem Cristo não há paz. Da mesma forma que se Deus não tivesse pendurado seu arco nas nuvens, não haveria paz entre ele e os homens. Então Deus é um Deus gracioso que estende a sua paz, mesmo sabendo do nosso coração. Lembra lá de Gênesis 6, onde ele ainda vai dizer para Noé que vai destruir o povo com o dilúvio? Lembra lá do texto que o Senhor diz a Noé? Só eu sei que a inclinação do coração deles é sempre para o mal. Mas mesmo assim, Deus resolve nos dar a paz. Então, que nós possamos sempre nos lembrar disso. De que a vida é uma bênção dada por Deus. E ela é sagrada. Que Deus nos deu a sua aliança de paz. E que a maldição do pecado, ela ainda permanece no meio do seu coração. Nunca se esqueça disso. Amém?